Olá, nesse vídeo eu vou fazer algo que eu gosto bastante de fazer, mas que eu tenho preguiça de fazer um pouco, né, porque é muita edição, que é o quê? Contar a história de alguma coisa, que para ser mais específico seria de um jogo, que é um jogo que provavelmente você já ouviu falar ou já jogou pelo menos uma vez, Breaking Story. O próprio nome do jogo já diz Story, ou seja, uma história, que vai contar a história de algumas pessoas que entraram dentro de uma casa e entraram pessoas que tentaram matar a gente, ou em outras palavras, sequestrar a gente. Nesse vídeo eu vou fazer meio que um bônus, porque eu já fiz esse vídeo contando a história de Breaking 2, que eu percebi dois erros que tá em relação ao áudio. Primeiro, o áudio tava muito ruim, e com o tempo eu fui melhorando e o áudio melhorou bastante. Segundo, quando eu gravava o áudio no editor de vídeo, eu deixava o take inteiro do áudio. Ou seja, as partes que eu ficava calado, eu não cortava. E esse vídeo vai ser um bônus. Vai ser o remake do Breaking 2, quer dizer, do vídeo da história de Breaking 2 e também a história de Breaking 1. Vai ser um resumo. Então é muito provável que esse vídeo fique com, sei lá, uns 15 minutos, porque vai ser um resumo mesmo. Até porque eu já editei vídeo, tô fazendo esse início e juntar tudo e é isso. Então, esse vídeo eu não vou fazer sozinho. Dessa vez eu não vou fazer sozinho. Vai ser eu, o Isaac, sim, mesmo Isaac, né? O Isaac do canal Isaac Mundo da Imaginação. Gustavo, o Light, que eu nunca gravei com ele, mas ele gravou comigo dessa vez. E também o Kaique, que já jogou. Foi o Isaac, o Kaique, o Light e o Gustavo, que já gravou comigo. Menos o Isaac e o Light, porque vocês já viram os guri do Core, fizeram uma brincadeira com o Gabs, tipo, seu áudio não tá funcionando. Ele ficou irritado. E o Kaique decidiu fazer isso com o Light. Por isso que ele não gravou com a gente, o jogo Doom, tá ligado? Foi isso. Então, enfim, o início. E, enfim, o vídeo ficou bem editado. Ficou bem curto até, ficou com mais ou menos 15 minutos. Provavelmente vai ter mais, né? Porque eu vou juntar essa parte com outro vídeo, que já tá editado. E fica confortável, independente do que você tá. Porque o vídeo ficou longo, entre aspas, mas ficou bem editado. Vou ser sincero com vocês, ficou editado. Uma edição interessante. E foi eu mesmo que editei, não foi outra pessoa. Só juntei o áudio e editei o vídeo. E, enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Se puder dar like, eu agradeço. Então é isso. Falou. Capítulo 1. A história de Breaking 1. Tudo começa com a gente indo pra uma casa na vizinhança. Nessa casa, nas gavetas a gente pode encontrar maçãs, cookies, chaves e até dinheiro. Já pra você que não sabe, isso é pra abrir a porta do porão, que logo vai vir algo bem ruim lá dentro. Portanto, fica de noite, a televisão começa a mostrar alguma informação onde diz que vilões, pra ser mais específico, purgadores, onde eles estão simplesmente destruindo tudo e todo mundo. Essa informação, pra piorar mais ainda, a energia da casa vai de F. Então a gente decide dormir na casa, mesmo sabendo que tem a chance da gente morrer. E aí os purgadores, ou vilões, invadem a casa, simplesmente querendo matar a gente com um pé de cabra. Outro dia, a gente e outras pessoas decidem dar mais proteção pra casa, colocando tábuas de madeira na janela pra evitar que os filhos da mãe entrem na casa. Enfim, não deu certo, porque mesmo a gente colocou na proteção, eles entraram. E esses caras estão amostradinhos porque eles colocam uma luz gigante na frente da casa. Chegou outro dia, na janela do cômodo, onde fica o porão, simplesmente foi quebrada e também a tábua. E você se pergunta, o que vai acontecer? Então, o Skyler aparece ali pra poder pegar a gente. Lá ele subindo as escadas, todo mundo decide pro porão. O problema foi resolvido? Não. Os purgadores foram pro porão também. Então, finalmente todo mundo derrota eles, tem 3 colchões no chão. Claramente só 3 pessoas vão poder ficar dormindo. E o resto fica acordado mesmo. Lembrando que é recomendado você ficar sem deitar na cama caso sua energia estiver alta, senão já era. No amanhecer, todos vão pra fora da casa e vão pra um mercado que também foi destruído, somente por vilões ou pela chuva mesmo. Esse mercado tem bastante coisa, inclusive vai ter um negócio que você dá energia pra pessoas. De amarelo, que inclusive eu uso muito, porque ele enche muito minha vida. Enfim, todos voltam pra casa. Como eles foram atacados pelos capangas, dessa vez não seria diferente. Simplesmente entregador de pizza, que era uma pessoa mesmo, virou um vilão? Mano, que bagulho estranho. A gente tem um pizzaiolo mascarado e dançante. Ficar perto dele e dá dano na gente. Quando a gente vai dormir, claramente a gente é atacado de novo. Depois disso, naquele mesmo mercado que a gente fez as compras, tá vindo um cara lá. Que seria quem? Sim, ele mesmo. Skyler. Então todo mundo tem que ir no esgoto pra poder no final lutar com ele. Também contra espinhos que aparecem no chão do nada. Derrota ele e os capangas dele são presos e é isso. Agora falando sobre alguns detalhes do jogo. Existe um velho lá fora que sempre tá andando e mesmo se estiver chovendo, ele vai estar sempre lá. Ele ajuda a gente só com uma coisa. Que é o quê? Dando um rato se a gente cumprir tudo que ele pediu. Esse rato você deixa ele dentro desse buraco da casa e ele te dá uma chave. E aí você espera a última noite na casa, então você escolhe final. Então a gente vai pro carro dele e vai destruir a casa do Skyler e pra quem não sabe, esse cara se chama Tio Pete. O gato que tem dentro dessa casa, se você encostar nele, você perde 10 de energia. Agora, caso você use a espada, você perde 40 de energia. Falando do jogo, em relação ao gato, disseram que o Crack4, desenvolvedor do jogo, disse que o gato iria aparecer no terceiro jogo. No Twitter eu não vi ele falando disso, mas se alguém falou disso, provavelmente aconteceu. Capítulo 2. Os 4 finais de Breaking 1.
Sobre os finais desse jogo, como apareceu na tela, são 4 finais, que na verdade são 3, só que tem um final específico que tem meio que 2 nomes, que seria um final secreto, um final ending, que seria final. Um final bom, que seria o final normal, onde depois de você ter derrotado o Scary Larry, os capangas vão ser presos e é isso. O final Evil é um pouco diferente, porque ele mostra uma cutscene, entre aspas, onde quem pegar o pé de cabra de ouro do Scary Larry, isso vira um traidor. Enfim, na fandom desse jogo diz que foi isso, né? Quem pega o pé de cabra de ouro do Scary Larry vira um traidor. Não entendi isso, mas tudo bem. O final Esther seria um final que você luta contra um ovo gigante com chifre. No final ele congela e ainda ganha um emblema. E é literalmente só isso. O último final, por incrível que pareça, ele se chama Final End, que no português seria final? Enfim, não tem um nome específico pra esse final, mas nele a gente vai pra casa do Scary Larry e junto com o Tio Peach, que pra você que não sabe, ele fica pra fora do caso o jogo inteiro. Inclusive, ele apareceu até no segundo jogo da franquia. A gente tem o objetivo de simplesmente, ou em outras palavras, literalmente destruir a casa dele. Por qual motivo? Simplesmente porque sim. Capítulo 3. Easter Eggs. Uma coisa interessante que tem no mapa de Breaking 1 é que, mano, tá ligado aquele caminhão que a gente usa pra ir na casa? Então, se a gente chegar na casa e se a gente for entrar no caminhão, vai ter um papel escrito Beware Scary Mary, que seria o que exatamente? Simplesmente o dono do jogo mostrando uma dica de qual seria o nome da vilã do novo jogo da franquia Breaking Story. Pra gente desbloquear o final de Breaking 1, a gente tem que fazer o que o Tio Peach pedir. E nisso, a gente recebe um rato dele. É sério, não tô brincando. A gente realmente recebe um rato do Tio Peach. O rato vai dar uma chave para a gente poder destruir a casa do Scary Larry. Capítulo 4. A história de Breaking 2. No segundo jogo da franquia, Ele é muito bom, não só porque tem uma base toda tecnológica, mas sim também por causa que teve os novos personagens, não só Scary Mary, mas também o Scary Barry e os The Twins, que no português seriam os gêmeos. O contexto fica o seguinte: tudo começa com você e outra pessoa indo fazer uma viagem, porém começa a chover, a ponto do caminhão bater em uma árvore e todo mundo ter que sair dali na chuva de granizo. Eles encontram uma base, invadem ela e dane-se, ligam a energia da base e mano, é tão insano essa base que tem uma academia, uma área pra você meter a porrada nos capangas. E também tem um telão gigantesco que mostra a variedade de coisas, como por exemplo, notícias sobre o mundo. Breaking news. I repeat, breaking news. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now, a few weeks later, there has been a break-in at our secret evil base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. We are preparing 3 waves of backup to defeat them once and for all. The first wave of backup is leaving now. Our new leader is Scary Mary. She's meaner, more evil, and will put a stop to the intruders. Quando todo mundo tá treinando, no telão mostra um grupo de vilões, novamente querendo derrotar todo mundo. E pelo visto esse grupo vão até a base. Também porque a gente invadiu ela, né? Os capangas chegam e são no total 3 ondas. Que uma é mais difícil que a outra. Na última onda aparece um boss dos vilões. Na base tem tipo uma loja onde tu pode comprar comida e até ferramentas mais fortes para você poder descer a porrada nos caras. A Scary Mary aparece no telão, dizendo que ficou impressionada por conseguir entrar na base dela, e isso teria consequências. E acontece que ela tentou derrotar a gente, com um Scary Larry todo robotizado. No final, ela foge com calma. Capítulo 5. Scary Mary. Falando sobre ela, existe um spoiler ou também podemos considerar como um easter egg. No caminho do primeiro jogo do Breaking Story, onde uma pessoa postou um shorts mostrando que existe um papel escrito Beware Scary Mary, que traduzindo fica Cuidado com a Scary Mary. Porém, se a gente colocar só um Beware no Google Tradutor, vai ter um contexto um pouco diferente. Seria Tome cuidado com a Scary Mary. Ou seja, esse papel meio que tem um duplo sentido, literalmente, porque se traduzir o literal do papel, mostra que a Scary
Scary Mary tem que ter cuidado. Assim, isso eu ou até você mesmo pode criar uma teoria em relação a esse papel do Breaking 1. Eu não tenho certeza, mas pelo visto alguém supostamente iria fazer algo ruim com a Scary Mary. Ou também o papel dizendo para a própria Scary Mary ter cuidado. Com o que? A gente não sabe exatamente, mas pelo visto isso foi um easter egg. Ou também uma dica de qual seria a nova vilã do próximo jogo. Capítulo 6. A semelhança dos gêmeos com Scareberry. Enquanto você estiver jogando Breaking 2, caso você queira ter o final secreto desse jogo, até porque os dois jogos do Crazy 4, o desenvolvedor do jogo, ele contém 4 finais. Sim, o Breaking 1 e 2 ainda tem 4 finais. Enfim, para poder ter esse final, você precisa quebrar essa árvore, porém com um pé de cabra. E com isso você até consegue pegar o pé de cabra dourado do Scary Larry. Continuando, você consegue achar uma criança com um moletom laranja. E aí você precisa pegar os itens do Scary Larry. Como foi mostrado antes você quebrando a árvore, você pega o pé de cabra dourado e infelizmente batendo na criança a gente pega o chapéu do Scary Larry. Por incrível que pareça, essa criança se chama The Annoying Kid, que traduzindo pro português fica como criança irritante. Pelo visto, na fandom desse jogo criaram uma teoria onde aquele negócio roxo seria supostamente o braço do Scary Larry. E uma semelhança nessa criança é que também ele precisa de comida igual ao tio Pete. Finalmente, para pegar o último item do Scary Larry, você precisa atravessar esse lugar aí onde parece que tem um furacão no chão. Quando você pega os 3 itens do Scary Larry, desbloqueia automaticamente o final secreto. Para aí você e a galera junto com você escolher qual o final do jogo a fazer. Agora finalmente falando sobre a semelhança entre o The Twins, que seria os gêmeos, eu criei uma teoria que seria a seguinte. Por um detalhe simples, o olho do Scary Barry para mim se parece muito com os olhos dos gêmeos. Sim, esse simples detalhe fez criar essa teoria doida. Esses personagens novos que seriam os Spooks, e pelo visto eles vão aparecer no terceiro jogo, ou seja, o Breaking 3. Capítulo 7. A sala secreta do detetive. A sala do detetive pode ser acessada caso a gente tenha 4 de velocidade. Para ter isso, a gente tem que ficar na esteira até ter 4 pés na nossa tela. Ou seja, a gente vai ter 4 de velocidade para poder ir no outro lado. Nele, para facilitar, a gente pega 2 escadas e coloca nos 2 lados da ponte lá da base. Se a gente fizer tudo que o tio Piti me pedir, a gente ganha um rato. E a função desse rato é acordar o detetive. Para ser mais específico, assustar ele com o rato. E mano, olha essa reação do detetive. Olha o caminhado, ela é... Na sala dele tem um mural, onde a gente pode encontrar papéis com algumas fotos nele. E depois de colocar no mural, só que em forma cronológica, no caso, o primeiro puzzle seria os acontecimentos do primeiro jogo Breaking 1. Depois disso, a gente vai pegar outros papéis com fotos de personagens. Neles temos o Scary Larry, Scary Mary e Scary Barry. Agora na versão Spook seria a Spooky Brook e o Spooky Lou. O diretor fica em mistério, pois na foto dele tem um interrogação, ou seja, seria difícil de saber quem era o diretor. Porém, se a gente concluir tudo isso, desbloqueia o final de origem. E de acordo com a fandom de Breaking Story, quem seria o suposto diretor era uma pessoa, que seria essa fumaça preta com óleo, ou seja, esse seria o co-líder da Scary Mary, ou também o cara que mandou ela fazer que os capangas fossem até a base, pois ela foi invadida pela gente. Em outras palavras, o dono da bagaça toda. Nas memórias, caso todo mundo escolha o final de origem, a primeira seria a nota 1, que mostra o Scary Larry, a Scary Mary e o Scary Barry mais jovem. No final desse diálogo, ou também cutscene, a Scary Mary simplesmente enfia uma chave dourada no Scary Larry e em todo mundo. E aí, os 3 têm um sono infinito. Capítulo 8. O que significa purga? No final normal de Breaking 2, mostra uma placa onde diz que falta 8 dias pela próxima purga. E na minha visão, pelo visto, purga seria algo parecido com briga, luta ou algo parecido. Lembra quando foi mencionado no vídeo naquela parte da base onde era a área de luta?
Então, naquela parte existe meio que uma sala onde os capangas da Scary Mary vão poder lutar com a gente. E por incrível que pareça, os capangas do Scary Larry são mais fortes do que os capangas da Scary Mary. Enfim, falando sobre a sala. Nela existe uma televisão onde mostra algumas informações que parece que foi postada em alguma rede social ou em algum site. Nele diz o seguinte: um grupo de criminosos endurecidos está vigiando pelas ruas. O líder dessa gangue criminosa se chama Scary Larry. Arrepios percorrem sua espinha. Você reconhece algumas das casas nas notícias? Algumas delas ficaram a quilômetros de distância. No outro cômodo, um grupo de 5 dos seus clientes mais próximos está dominando na sua casa. Você interrompeu na outra sala. Pessoal, a gente precisa sair daqui. Uma gangue está expurgando a cidade que você implora. Um dos seus amigos pergunta: um dia você fez isso aqui? Uma gangue de maneira confusa. O Scary Larry está solto e acabou de sair no jornal. Ele pode estar vindo para o nosso bairro? Você responde. Todos os seus amigos pulam de seus assentos e conferem suas promessas. Eles estão dizendo: qualquer pessoa nessas áreas precisa evacuar. Com isso, chegamos à conclusão, ou não também, que isso seria uma postagem em algum site ou rede social que relata os acontecimentos do Breaking 1, onde tinha uma gangue criminosa liderada por Scary Larry, pegava todo mundo, lá ele, sai fora. Pelo que eu entendi com esse texto, foi isso. Se inscreve! Capítulo 9. Scary Mary algemada. Nesse capítulo eu vou mostrar um vídeo de um cara onde ele simplesmente atravessou a parede, fazendo com que ele olhasse a Scary Mary presa nas escadas. Que a gente passa perto daquele corredor subterrâneo, eu vi se ele tá usando algum hack ou script para poder ficar voando por aí. E como tá passando na tela, a Scary Mary tá algemada nessa escada. Por incrível que pareça, eu não consegui achar qual é o final onde ela ficou. Se vocês quiserem achar, procurem. Capítulo 10. Carro de fuga da Scary Mary. No final normal de Breaking 2, a gente vê que a Scary Mary foge. Mas porém, tem um detalhe bem interessante no carro que ela usou. Se você observar bem, você percebe que esse carro assemelha muito ao carro do Tio Pete, lá do primeiro jogo. E um youtuber chamado Empiriblock postou um vídeo fazendo um bug para poder entrar naquela cena que a Scary Mary foge. E ele mostra que esse carro é o mesmo do Tio Pete. Porém, tem duas coisas que mudam nele, que são: o carro é da cor preta, bem provável para ser um carro de disfarce, e também tem a logo da purga na porta do carro. É um detalhe simples, mas para o pessoal que já jogou Breaking 1, foi interessante esse detalhe. Capítulo 11. Scary Larry do bem? Isso vai ser algo um pouco interessante, porque no final secreto, a Scary Mary vem pra cima da gente, e quando ela vai dar uma lapada na nossa cabeça, o Scary Larry aparece ali e faz o mesmo, porém com ela. Depois disso, a cutscene acaba e chega no final do jogo. E aquela prisão onde o Tio Pete no início do jogo ficava, quando a gente vai entrar na base, quem tá lá é Scary Mary. Se a gente clicar no Scary Larry, lá em cima na tela vai aparecer um texto que diz o seguinte: precisamos de abrigo antes de que comece. Mary não causará nenhum problema, mas os gêmeos ainda estão por aí. Ou seja, isso significa que a Scary Mary não vai ter mais chance de ferrar com a gente, e aí ela não vai causar nenhum problema. Mas os gêmeos estão por aí. Eles, pelo visto, eles vão ser os vilões no Breaking 3. Inclusive, já lançou esse jogo, porém é uma fanmade, ou seja, um jogo feito por fã. Pelas informações desse vídeo, os líderes dos Spooks no Breaking 3 vai ser o Scary Mary. E por que eu digo isso? Os olhos deles parecem muito com os Spooks. Simplesmente porque sim. Capítulo 12. O entregador de pizza. Como vocês sabem, no Breaking 1 aparece um entregador de pizza. Em um momento específico do jogo, dá pra ver que ele é o carro dele. Que no segundo jogo, que seria no Breaking 2, tem um carro lá fora da base, que seria um suposto entregador de pizza. Porém, ele tá todo destruído. E aí que vem a teoria. Será que ele morreu? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem uma teoria bem aleatória que eu criei, que foi a seguinte: estranhamente, na minha opinião, a criança irritante, sim, aquela mesmo do casaco laranja, seria o filho do entregador de pizza. Você se pergunta por quê? Simplesmente pelo sorriso. Sim, pode parecer estranho, mas pra mim existe uma semelhança entre os dois. Agora eu quero falar uma coisa com vocês que eu realmente esqueci de colocar no roteiro. Eu realmente esqueci, por isso que ficou meio estranho esse final. Mas a primeira coisa, né, são duas. A primeira coisa seria o quê? No início do jogo, pra ser mais específico, no lobby, tem um papel, quer dizer, no canto da tela tem um botão onde você clica e aparece isso daqui, que seria uma recapitulação do primeiro capítulo.
que mostra o seguinte: a família mudou-se para uma nova casa. Um anúncio foi produzido. O Purge está começando, no caso seria a Purga. A família protegeu um ao outro. Eles escaparam da casa para o esgoto e derrotou o líder Scary Larry. Eu meio que resumi tudo que aconteceu no primeiro jogo. Tipo, resumo mesmo. Como se fosse esse vídeo, que provavelmente vai ter 20 minutos. Eu não tenho certeza, né? Tipo, eu só vou editando o vídeo, vou juntando tudo. E provavelmente vai ter 20 minutos esse vídeo que vocês estão assistindo. Então, é isso, e bora pra outra coisa que vai ser a última e eu vou terminar o vídeo. É isso, que eu não tô aguentando mais de editar isso aqui, tá dando agonia já. Aparece esse evento específico no jogo, aparece aquele cara ali no fundo. Que seria quem? O mesmo cara da pizza lá do primeiro jogo. Ou seja, a teoria que eu criei que ele morreu, na verdade ele não morreu. Enfim, é isso. Então esse é o vídeo. Espero que tenham gostado, deu bastante trabalho pra fazer. Demorou uns 2 dias pra fazer. 3 dias pra escrever... Não, 2 dias pra escrever o roteiro. Enfim, é isso. Vou deixar os créditos de todo mundo que participou desse vídeo. Então é isso. Falou.